Glória a Deus. Se você não me conhece, eu sou Fabrício, pastor, co-pastor aqui na casa, esposo da pastora Mônica, que está ali. Temos 4 filhas, mais uma programada. Brincadeira, não pode brincar com essas coisas não, né? Ainda no altar, Deus, brincadeira, senhor. Temos 4 filhas, como a maioria de vocês já sabem. Minha família é um sonho realizado. Eu cresci numa família disfuncional e o Senhor me deu a graça de poder ter uma família abençoada, e eu rendo glórias ao Senhor. Toda vez que eu pego o microfone, faço questão de agradecer por isso, porque eu acho que família é uma das maiores dádivas que nós podemos ter. Valorize a sua família, querido. Eu sei que eles estão lá todos os dias, e a tendência é que a gente desvalorize o que está lá todos os dias. A gente passa a fazer comum aquilo que é especial. Então valorize os seus filhos, o tempo com eles, valorize os seus pais, valorize a família, no nome de Jesus, amém? Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, eu estou na versão NVI, tá, minhas amadas? Hebreus capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 ao 6, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita, a quem aceita como filho. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, aos seus pés tudo aquilo que estudei, planejei, tudo aquilo que possa ter vindo do meu intelecto. Somente a sua vontade aqui, Deus, somente aquilo que vem do teu coração para a vida dos teus filhos. No nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém e amém. Queridos, eu quero aqui fazer uma exposição desse texto, estudar com vocês esse texto, versículo a versículo. Eu gosto da pregação expositiva, porque dá para a gente entender um pouco mais, e também a gente consegue atingir pessoas que têm entendimento, que já conhecem a palavra, e pessoas que estão chegando agora. Então a palavra expositiva eu gosto bastante. Eu quero fazer aqui uma exposição desses textos que eu acabei de ler aqui com você. Para isso eu preciso, obviamente, trazer um pouquinho do contexto para você entender o que está rolando aqui nessa cena. Então, primeiro, quando você vai ler uma passagem bíblica, é legal, é importante você entender quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Eu não vou entrar na polêmica aqui, mas eu quero falar sobre para quem está sendo escrito essa carta. Essa carta está sendo escrita ao povo hebreu. E para você entender o que estava rolando ali naquele momento, Catiúça. Eu gosto de falar Catiúça, daí eu não vi a hora de falar Catiúça. Nada a ver, né? Então, onde que eu parei mesmo? Meu nome é Fabrício e... Isso, eu estava escrevendo a carta. Não, quem estava escrevendo a carta mesmo? Enfim, estava escrevendo para os hebreus. Os hebreus, nesse momento em que estão recebendo essa carta, eles tinham se convertido a Jesus, eles eram judeus, se converteram a Jesus, agora estão seguindo Jesus, agora estão seguindo o caminho, como eles chamavam na época, estão agora como seguidores de Cristo Jesus. Nesse momento Jesus
Veio à terra, cresceu, cumpriu o ministério, morreu, ressuscitou, ascensão, rolou toda aquela parada, e agora está todo mundo ali, curtindo e seguindo Jesus, aleluia, tipo igreja, assim, está todo mundo, meu, que massa. Só que começa a acontecer uma perseguição contra a igreja. Sabe aquele sentimento de crente não tem paz? É mais ou menos isso, porque eles estavam vivendo uma fase boa ali, mas aí começa a perseguição contra a igreja. E diante da perseguição, é muito comum que as pessoas recuem dos seus objetivos. Às vezes você sai em busca e fala assim, olha, eu vou em busca da minha empresa, eu vou em busca do meu casamento, eu vou fazer algo, e a hora que você começa a caminhar, você vai encontrar oposição. Naturalmente, muitas pessoas, ao encontrarem oposição, elas retrocedem. E nós estamos falando de uma oposição aqui, onde o povo judeu passa a perseguir esses homens e mulheres convertidos a Jesus. E não é uma perseguição simples, é uma perseguição que pode levar à cadeia, pode levar à morte. Alguns já até morreram pelo evangelho. Então começa a se assolar em meio ao povo hebreu um grande temor, um pensamento do tipo, e agora? Será mesmo que vale a pena a gente continuar seguindo esse caminho? Será que vale a pena a gente continuar seguindo esse tal de Jesus? Tem muita gente que já morreu por esse tal de evangelho. Eu ouvi falar de um tal de Estevão, eu ouvi falar de fulano, de ciclano que morreu. Gente, a gente vai ficar nisso mesmo? Eu fico imaginando as famílias em suas casas, jantando, tomando café, não sei, e de repente conversando sobre isso. De repente alguém fala assim, olha, mas a coisa tá feia, viu? Os caras pegaram um cristão aqui, ó, 3 quadras para cima, ali perto do terminal do Boqueirão, e a coisa foi complicada, na época tinha um Boqueirão lá. Então é óbvio que a gente começa a ficar preocupado, e fala, cara, e agora? O que vai acontecer? A gente começa a ficar com medo. Então o autor das cartas aos Hebreus, ele manda uma carta, querendo ajudar esse povo a não se desviarem, a não voltarem atrás. Ele está dizendo na sua carta, dizendo assim, cara, vocês não podem voltar agora é apostasia, é deixar para trás. Vocês conheceram Jesus e por conta da perseguição, vocês estão querendo retroceder. O Velho Testamento é uma sombra, ele traz você até o Novo Testamento. O Velho Testamento tem uma função muito importante, de apontar Jesus. Jesus na verdade já está presente no Velho Testamento, mas ele leva você para o Novo Testamento, ele leva você para conhecer Jesus. Agora imagine agora você conheceu Jesus, e você quer voltar lá para trás, viver de acordo com como você vivia antes de conhecer Jesus, que era a promessa, que era a salvação. Então o autor dessa carta está enviando essa carta na intenção, no objetivo final, de que os hebreus possam ler essa carta, ou possam ouvir alguém lendo, e pensem assim, não, a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar, a gente tem que ir para frente, tem que prosseguir. Por que é importante a gente entender isso? Porque fica mais fácil de compreender a hora que você está lendo o texto. Porque às vezes você pega o texto solto e não entende. Para você que de repente está começando a caminhada agora, escute, é muito importante você entender o contexto, a hora que você está lendo ali. Porque senão, o versículo solto é mais ou menos assim: a sua avó dá uma receita de bolinho, e o bolinho que ela faz não leva leite. Aí você pega o trechinho lá, não colocar leite. E aí você sai espalhando para todo mundo que não pode colocar leite em bolinho nenhum. Mas é que na verdade o contexto dizia que era para aquele bolinho, de acordo com a forma que ela fazia. E ela não colocava leite porque ela colocava outras coisas. Entende o que eu estou querendo dizer? A importância de você entender o contexto da palavra, entender o contexto onde o texto está inserido. Então estamos nesse episódio, tá? Os hebreus estão sendo perseguidos, alguns já estão desistindo,
E o autor dessa carta está dizendo assim: gente, não desistam. Vamos lá, tenham força, tenham ânimo, tenham coragem. E aí ele começa, e aí a gente vai trazer aqui, né? O versículo 1, vamos começar com o versículo 1, diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Começa o texto dizendo, portanto, conjunção coordenativa conclusiva. Cheio! Descobri a hora que eu estava estudando a palavra. Vou falar de novo, que né, ficou bonito, né? Conjunção coordenativa conclusiva. O que isso quer dizer? Vou ler para você porque eu não decorei. Esse tipo de conjunção é usado para ligar orações ou ideias expressando uma conclusão ou consequência lógica em relação ao que foi dito anteriormente. Nossa, agora a aula de português. Não, porque eu não era bom em português, mas matemática também não era bom. Eu era bom em conversar. Veja, o que tem a ver? Por que eu estou ressaltando esse portanto? Porque a gente precisa entender que na verdade, embora seja o versículo 1, é uma sequência de uma história que acontece antes. O portanto está ligando o texto do capítulo 12 com o texto do capítulo 11. E no capítulo 11 ele está falando sobre os heróis da fé. Depois você pode ler lá. E aí ele vem narrando sobre os grandes feitos desses grandes homens e mulheres da fé. Ele fala de Moisés, ele vem falando ali, narrando o que aconteceu, como os caras perseveraram, o que eles passaram. Nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Sempre que você ouvir falar da galeria dos heróis da fé, vai estar lá em Hebreus 11. Então ele fala dessa jornada desses heróis da fé, e aí ele vem para o capítulo 12, e aí ele começa dizendo, portanto, ou seja, está ligando uma história a outra, e agora ele diz, também nós, e aí que complicou, porque agora ele incluiu os hebreus, e incluiu a gente que está lendo também, está todo mundo agora incluso nessa história. Ele diz assim, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Jesus amado, estamos rodeados desta grande nuvem de testemunha. O que quer dizer isso? Eu não sei você, mas eu quando estou lendo, eu quero entender, porque às vezes, vamos combinar aqui, eu sei que tem gente aqui assim, não, aqui não, em outros lugares, às vezes a gente escuta a pregação, não entendeu, você vai pegando o que entende, tipo pescaria assim, né, eu entendi o que ele falou aí, não, mas deixa pra lá, vou pegar, ali eu entendi, isso você não entende. Quanto mais você puder entender da palavra, mais vai fazer sentido. Então quando ele está falando assim, ó, que nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunha, o que ele está dizendo com isso? Vou te explicar com um exemplo atual para ficar mais fácil. Ontem eu participei. Por que a risada? Não entendi. Você não está botando fé não, né? Você acha que foi montagem aqui do lado, né? Ontem eu participei a primeira vez de uma corrida de rua. 7 quilômetros. Não tinha 7 quilômetros aqui dali. Não tinha. Tenho certeza que não tinha. Devia ter uns 14. Gente, na metade, mais da metade, quer dizer, eu não entendi, porque chegou uma hora que eu já estava quase morrendo. Aí eu vi uma placa escrito 4 quilômetros. Eu falei, como é que estamos em 4 quilômetros se a gente não está voltando? Porque se é 7, tinha que estar voltando. E a gente estava indo aí, não tinha 4 quilômetros lá não, né? Tinha 7.700, se eu não estou enganado. E foi minha primeira corrida de rua, assim com a galera e tal, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Achei que ia morrer no começo, achei que ia morrer no meio, achei que ia morrer no final e estou vivo. Às vezes a vida é assim, querido, você acha que vai morrer, mas sobrevive. E sai mais forte que entrou ainda. Porque
Porque o sentimento de superação é demais, né? Aí estou eu correndo lá. Por um acaso, nós tínhamos ido fazer uma visita no SIC. E aí, acabou que eu tinha que levar as meninas em casa, para depois ir para a corrida. E ficou em cima do laço. No fim, não consegui encontrar com ninguém do Bola Running antes. E eu tinha um amigo que foi o cara que me incentivou. Ali, o Frank. Tá lascado comigo. Que me levou para essa furada. Não, brincadeira. Mas aí ele falou, vamos. E daí ele foi para lá. E aí eu não consegui encontrar com ele. Não consegui encontrar com a galera do Bola Running. Enfim. Estou eu sozinho na corrida. Falei, é bom que se eu desistir ninguém vê. Aí eu entro na corrida e nós começamos lá, mas gente pra caramba. Eu falei, meu Deus, que povo, velho. O que esses caras estão fazendo aqui essas horas, 9 horas da noite? E começamos a corrida. E estamos lá. E aí você vai lá, aquela corridinha, né? E eu já tinha pego uns macetes na internet. Começa devagar, depois lá no fim que você acelera. Vai devagar, não vai muito rápido no começo não. E aí eu estou correndo, sozinho. Quer dizer, sozinho, mas não sozinho, né? Com um monte de gente. Para ser exato, uma nuvem de gente. Muita gente. E essas pessoas já haviam corrido. Eu percebia pela fala deles. Eles ali eram testemunha para mim de que era possível correr. Aquela nuvem de gente em volta de mim me dizia, é possível. Eu estava, não é, deve ser possível, deve ser. Então aquelas pessoas em volta estavam dizendo para mim que era possível. Quando fala nuvem de testemunha, está falando dos caras ali, dos heróis da fé, dizendo que era possível viver a nossa jornada, a nossa corrida proposta. Talvez você na sua vida cristã diz assim, ó, não é possível. Como é que dá para ser crente, velho? Rapaz, nesse trânsito, esses caras não dão seta. Meu Deus do céu. Como que é possível? E aí você olha em volta e vê que pessoas, sim, seguem a Jesus nesse mundo caótico que você está falando. Essas pessoas são nuvens de testemunha, tem muita testemunha em volta, que você pode olhar e falar assim, cara, é possível sim, é possível, eu posso. Então o autor de Hebreus está dizendo assim, no meio dessa grande nuvem de testemunha, que estamos rodeados, ou seja, eles estão dizendo que podemos. Você imagina lá aquele povo ao redor de mim dizendo assim, ó, eles não falavam diretamente que a gente não conversava e que a gente é curitibano. Cadeira. Um pouquinho de verdade, né, gente? Entra nessa. Eu tô meio curitibano, então 20 anos aqui já, tô meio curitibano. A pessoa começa a falar comigo, eu acho meio estranho no elevador. Eu falo, ué, a gente não tá em Curitiba, gente? Cadeira. E aí a gente está correndo ali, embora a gente não esteja conversando pessoalmente direto, eu estou ouvindo as conversas. Aí eu estou lá numa hora, tem um subidão ali. Hein, eu tinha visto alguém que estava na corrida. Cadê a Ju? Tá aqui. Você lembra daquele subidão, a hora que vira uma subida? Eu falei, não é possível, nós estamos indo para o Monte Sião aqui, nós vamos encontrar Moisés no final dessa subida. E eu falei assim, rapaz, se passasse Uber por aqui agora. E de repente vem uma senhora, para mim não falar uma velhinha, mas uma senhora. Uma nuvem de testemunha que passou do meu lado. E eu já estou assim, eu falei assim, ai. E a senhora vem assim, ó. Vamos gente, falta pouco. Falta mais 3 quilômetros. Mas ela está dizendo para mim, é possível. É possível. Eu olho para ela e falo assim, deve ser possível. Vamos correr mais um pouco. Há uma grande nuvem de testemunha, testemunhando que é possível correr a corrida proposta. Por isso não desistimos, por isso não retrocedemos. Aí ele diz assim, dando continuidade ainda no versículo, ele diz assim, ó, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, eu li esse versículo, eu me via na corrida com esse versículo aqui.
Uma nuvem de testemunha, daí ele diz assim, ó, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vou ler de novo. Vem comigo, tenta pegar os ensinamentos assim antes de eu falar, que a gente faz assim, a gente que prega, né? A gente fica tentando pegar antes assim, ó. Vou falar de volta, vai lá. Estou empolgado. Vamos lá. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Alguém já pegou? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha que interessante, duas coisas. Não falou só pecado. Vou dar o exemplo da corrida de volta. Os corredores que já são do trecho, que já fazem isso, eles têm todos uns esquemas. Outro dia eu fui correr com meu amigo, 5:30 da manhã, e de repente ele tira de dentro, debaixo da camisa, uma bolsa que nem parecia que estava ali, coloca o celular na bolsa. Eu falei, miserável, olha aí, rapaz, cheio de esquema. Aí eu fiquei com a vontade de levar uma mochila para aquele lugar, só que não dava, porque ia me atrapalhar. Você imagina eu com a mochila lá, e minha mochila não é de corredor não, porque tem umas mochilinhas de corredor que é tudo esquematizado, né? Minha mochila é normal. Você imagina, eu levei um fone de ouvido que me irritei com o fone de ouvido. Pensei, não devia ter trazido. Porque essas coisas atrapalham. Você precisa se concentrar na corrida ali, fica caindo. Tem coisas na vida da gente que atrapalha. Não é pecado não, mas atrapalha. Tem coisas na vida que não é pecado, mas te atrapalha. Essa é para você que fica buscando a listinha de é pecado e não é pecado. Tem muita gente que chega na igreja, ou que chega lá no gabinete e fala assim, pastor, isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Isso não é pecado? Isso é pecado? Isso não é pecado? Escuta bem isso aqui, tem coisa que é atrapalho. Não é pecado não, mas atrapalha. O que um atrapalho faz? O atrapalho impede você de alcançar a linha de chegada mais rápido. Você imagina a gente correndo, carregando o notebook, imagina. Estou com o notebook aqui, ó. Não, vou correndo porque se der tempo, eu dou uma paradinha para montar a ministração. E vamos indo. Não dá, atrapalha. Amado, livremo-nos das coisas que nos atrapalham. Tem coisas na sua vida que te atrapalham. Você está olhando para aquilo e falando, mas não é pecado, mas está te atrapalhando. Se está te atrapalhando na sua corrida que foi proposta, você tem que se livrar. Entenda que quando eu estou falando isso, eu não estou falando de cônjuge, hein? Cônjuge não, mas de repente namorado, namorada às vezes está te atrapalhando na sua caminhada. Ajusta ou fica para trás. A sua caminhada, a sua corrida tem que ser feita, porque foi proposta essa corrida. Ai pastor, eu amo tanto ela. Ai, eu não posso viver sem ela. Bocó. Pode viver sem ela sim, rapaz. Eu falo com propriedade porque eu já fui um apaixonado bocó. Ela começa a rir, porque não foi ela, foi eu que fui o bocó. Meu relacionamento deu certo quando eu parei de ser um apaixonado bocó, porque aquilo me atrapalhava. Ah, é pecado? Não, às vezes não é pecado. Se está apaixonado por alguém é pecado? Não é pecado, mas se está te atrapalhando, você precisa reavaliar. Porque o autor aqui está dizendo assim, ó, deixa para trás, se livra do que te atrapalha. A palavra pecado significa errar o alvo. Então para mim, eu tenho assim, na hora que eu estudo esse versículo, eu tenho para mim assim, ó, eu preciso deixar para trás o que me atrapalha, ou seja, o que me retarda de chegar no ponto de chegada. O que me atrapalha não necessariamente me impede, concorda comigo? Não necessariamente me impede, mas pode atrasar o meu percurso. Por quê? Porque eu estou carregando aquele negócio ali, estou carregando aquele cacho de banana. Vou colocar caixa de banana para não falar que é o apaixonado bocó.
Estou carregando, e daí tem que ficar carregando, Ô meu irmão, ou você chega para esse caixa de banana, ou você corre comigo aqui, filhão, ou vai ficar para trás aí, porque eu preciso prosseguir. Está atrasando a minha caminhada. Agora, se você é uma pessoa que já casou, ema, brincadeira. Se você já casou, você vai chegar para o seu esposo, para sua esposa que de repente não é convertida, você vai orar por ela, você vai profetizar na vida dela, você vai falar assim: casei, eu fui instrumento na sua vida e vou te levar para Jesus. Agora tem que entender, existem coisas na nossa vida que atrapalham, que atrasa a nossa chegada, e existem coisas que fazem a gente errar o alvo, que são os pecados. Cara, tem coisa que não dá para você fazer na corrida, não dá, que leva você para outra direção. Imagina, eu estou correndo lá, aí vai todo mundo para a subida, e eu falo assim: não quero subir, vou para o outro lado. Cara, não vou alcançar, não tem jeito. Pode chorar depois, sentar no meio, eu queria chegar na chegada. Não tem o que fazer. O pecado faz a gente errar o alvo. Então eu tenho para mim que esse momento aqui são essas duas coisas que a gente precisa deixar: as coisas que nos atrasam e que nos fazem errar o alvo. Aí ele continua dizendo assim: pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta. Cara, a palavra perseverança, eu vou até ler para você aqui porque eu não decorei também. A palavra perseverança no grego é assim, é a junção de duas palavras: hipo, que é sob, e mone, não sei como é que eu pronuncio isso aqui, que é permanecer, ou seja, indica a ideia de permanecer firme embaixo de algo, suportar ou resistir. Se você quiser correr a corrida proposta, você vai precisar perseverar. E para perseverar, você precisa deixar aquilo que te atrapalha e deixar o pecado, aquilo que faz você errar o alvo. Você precisa perseverar. Não tem jeito. Talvez, quem sabe, você está aqui e me diz assim: olha, pastor, você não conhece a minha história, não sabe o que eu passo. Eu já vim, comecei, parei, estou aqui de novo. Meu amigo, persevera. Persevera, porque para você cumprir essa corrida, você precisa perseverar, não tem jeito. Ah, mas está difícil, persevera. Está complicado, persevera, porque essa corrida lhe foi proposta. O Senhor propôs a você essa corrida, Ele sabe que você é capaz de correr essa corrida. E aí, nós vamos ali, aliás, nesse verso ele conclui dizendo: nossa corrida que nos é proposta. Quando você aceita Jesus, quando você vem à igreja, quando você se batiza, quando você entrega a sua vida a Jesus, uma corrida lhe é proposta. E aí eu vou lá para o verso 2, que diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o segredo aqui, tendo os olhos fitos em Jesus. Segredo para você conseguir correr essa corrida é manter os olhos em Jesus. Os olhos fitos em Jesus é não tirar os olhos dele, é ficar com os olhos nele, é manter os seus olhos nele. Nós temos a passagem de Pedro, não vou pedir para abrir, mas Pedro andando sobre as águas, muito conhecido por todos. A hora que ele começa a olhar para a circunstância, a hora que ele começa a olhar para as dificuldades, ele começa a afundar. Amado, Deus te chamou para a sua corrida, para que você alcance ela. Mantenha os olhos em Jesus. A tribulação vai vir, a dificuldade vai vir, mas você precisa manter os olhos em Jesus. Esse é o único jeito de você conseguir. E quando o autor está falando de Jesus aqui, ele diz assim, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Cruz fala de morte. Desprezando a vergonha fala de humilhação. Desprezou a vergonha. Sabe uma coisa que a gente precisa fazer? Nós crentes,
desprezar a vergonha. A gente dá muito valor para a vergonha. A gente valoriza. Desprezar significa o quê? O contrário de prezar. Quando você preza por algo, você dá valor a algo. Então desprezar é tirar o valor de algo. Então a Bíblia está falando que Jesus tirou o valor da vergonha, porque Ele teve que passar por humilhação, por vergonha. Quantas vezes eu e você precisamos passar por isso, mas nós damos um valor a isso. E aí quando eu dou um valor a isso, o que acontece? Eu acabo tretando, entrando em treta que eu não precisava entrar. Eu acabo entrando em discussão, eu acabo pecando, porque eu não desprezei a vergonha. Em nome de Jesus, despreze a vergonha. E depois diz, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que eu entendo? Ele passa por esses 3 estágios: suporta a cruz, suporta a morte, aí depois despreza a vergonha, e agora se assenta-se à direita do trono de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu já li esse livro e eu sei, no final nós vencemos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu tenho uma certeza absoluta: se você permanecer, se você atravessar esse vale, segundo a palavra, a vitória é garantida. Ontem, quando eu estava correndo, chegou um momento que eu falei: Jesus, não vai dar. E de repente passa uma moça, escrito atrás da camiseta dela assim: só não consegue quem desiste. Engatei uma quarta e fui. Falei: não, que está louco? Inimigo sujo, está querendo me envergonhar aqui. Só não consegue quem desiste. Continua. Em nome de Jesus, continua. Passar pela cruz fala de sacrifício, fala de morte. Desprezar a vergonha, já falei aqui. E a vitória é certa, como diz o versículo. No verso 3 diz assim, ó: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Ele invoca que façamos uma reflexão sobre aquele que suportou, além da cruz, da humilhação, suportou também a oposição dos pecadores. Porque às vezes a gente passa por isso. E já viu quando você está tentando ajudar alguém, e esse alguém se opõe a você? Você está lá tentando tirar o cara está se afogando, e o cara está bravo com você, tem vontade, sai daqui então, vai, morra afogado. Se Jesus tivesse feito isso, a gente estava lascado, a gente não estava aqui não. Jesus não fez, então não façamos. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil, mas o Senhor suportou, então a gente tem que suportar. Eu sei que é difícil, mas sei que é possível também. O Senhor suportou, e para que pudéssemos estar aqui hoje. Então o autor diz assim: olhem para Jesus, cara. Veja o que Jesus fazia, veja o que Ele suportou, veja o que Ele atravessou, para que vocês não se cansem, para que vocês não se desanimem. Que você começa a pensar assim: cara, não adianta, tento, não dá, eu tento ajudar, não resolve, não consigo. Olhem para Jesus. Eu sempre digo que nós cristãos precisamos ser mais treinados a passar pelos vales, pelas dificuldades. Davi passou por dificuldade, grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, passou por um monte de dificuldade. Moisés, eleito para libertar o povo, passou dificuldade. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, misturezas, as estações aqui. Mas Jesus passa por dificuldade. E você não quer passar? Fim de vó. Eu tenho uma notícia para você: vai passar sim. Não tem jeito, nós precisamos atravessar as dificuldades. Agora, dificuldade não é um lugar para você morar, não, é um lugar para você atravessar. Agora, quanto mais você ficar murmurando, quanto mais você ficar reclamando, mais você vai ficar nesse lugar, até que você consiga entender que esse lugar é para travessia, que você consiga entender o que Deus está querendo dizer para você, porque muitas vezes Ele está te disciplinando, Ele está te ensinando. Muitas pessoas, ao atravessarem o vale da dor, da dificuldade, acabam desistindo da sua corrida, acabam abandonando o percurso.
Deus não te fez para isso. Mas nós sabemos que há muitas pessoas. Na Bíblia nós encontramos alguns exemplos: Emineu, Alexandre, Demas, pessoas que abandonaram a fé. Eles eram companheiros de Paulo, os caras andavam com Paulo e abandonaram a jornada. Mas Deus não te chamou para abandonar a jornada. A dificuldade não pode ser encarada como um fator de desistência. Escuta isso aqui, posta, escreve em algum lugar. A dificuldade não pode ser encarada como fator de desistência. Sabe o que acontece? A gente, como pastor, como líder, a gente quer que vocês se empolguem, a gente quer que vocês enfrentem uma semana bem, a gente quer mesmo, glória a Deus. Mas a gente precisa falar também que crente enfrenta dificuldade. Não é só você não. Não fica pensando assim, não, eu devo estar em pecado, por isso que eu estou passando. Não, todos nós enfrentamos dificuldade. Agora você pensa assim, sou feito filho de Deus, nada mais vai acontecer comigo, tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Errado, vai passar por dificuldade. Agora tenha isso muito claro na sua mente: a dificuldade não pode ser um fator de desistência. Em Isaías 48:10 diz assim: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Na Bíblia tem inúmeras alusões, exemplos, trazendo fornalha, fogo, como objeto de refinar. Então você coloca o ouro no fogo, as impurezas vão queimar, esse ouro vai sair mais puro do que entrou. Então essas dificuldades, muitas vezes, elas são algo que o Senhor permite que aconteça para refinar ainda mais, para que você saia melhor desse processo do que você entrou. Mas infelizmente, o mundo vem vendendo para nós, nesse pensamento de cliente de igreja, que as coisas têm acontecido do seu jeito, do jeito que você espera, e quando não acontece você se frustra, você não consegue lidar com isso. Infelizmente temos muitas pessoas enfrentando muitas coisas por conta de não saber lidar com a frustração. Mas nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai colocar a gente no forno. E eu não estou falando que todo sofrimento, toda dor é Deus, mas eu estou falando que Deus usa muito o sofrimento e a dor para nos disciplinar, para nos orientar, para fazer a gente priorizar o que a gente não estava priorizando, para fazer a gente olhar porque a gente não estava olhando. É nessa hora, é na hora que a chama vem comendo solto, que a labareda vem, é que você começa a lembrar daquilo que você não estava lembrando. Quer ver um exemplo? Você fazia o devocional, tinha uma vida com Deus maravilhosa, e de repente foi esfriando, estava tudo bem, tudo maravilhoso, foi esfriando, faz tempo que você não faz agora. Aí o bicho pega para o seu lado, o que você começa a fazer? Devocional. Eu vim para a igreja porque eu fiz um acordo com a minha ex-namorada. Você já sabe esse tipo de acordo, né? Ela não estava mais interessada no contrato. E aí eu fiquei mal, mas muito mal. E aí eu lembrei de Jesus. E eu falei, preciso voltar para a igreja. No alto dos meus 17 anos. Apaixonado bocó, né? Mas, aí eu fui para a igreja. Aí eu voltei para Jesus. Aquela situação foi um instrumento para mim ir para Jesus. Depois eu cheguei para minha ex-namorada e disse assim: escuta, eu amo muito você, mas eu amo mais Jesus, e a partir de agora eu priorizo Ele na minha vida. Se você quiser, você vem comigo, senão você vai ficar para trás. Ela decidiu vir comigo. É ela. Tava todo mundo assim, o nosso cara falar da ex-namorada na frente da esposa. E foi assim que aconteceu. Porque algumas coisas nos acontecem para que a gente possa olhar porque a gente não estava olhando, para que a gente possa priorizar o que não estava sendo priorizado. Eu quero concluir aqui no verso 5 e 6, que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Vamos por 6 também. Pois o Senhor disciplina a quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ah, meu amado, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Rapaz,
Mas se ele fosse passar hoje por uma consultoria, alguém diria assim: pega mais leve nessa conversa aí. Porque é o seguinte, você vai chegar para as pessoas que vieram ver a tua pregação e você vai falar que o Senhor castiga porque Ele ama. Essas coisas não estão muito na moda. Não dá muito certo. As pessoas não querem ser castigadas. Elas querem alcançar o sucesso. Elas querem conseguir o carro do ano. Elas querem a casa. Tudo isso é passageiro. Por isso a gente precisa lembrá-los que o Senhor corrige aquele que Ele ama. O Senhor disciplina aquele que Ele ama. Quer você goste, quer não, a palavra diz que Ele castiga aquele que Ele ama. Vou te explicar um pouquinho o contexto para você entender o que Ele está dizendo aqui. Naquela época, se você tivesse um filho bastardo, um filho que está fora do casamento, você podia até sustentar ele. De repente ajudava a mãe lá e tal, mas você não castigava ele, não treinava ele. Sabe por quê? Porque quem ia assumir o seu lugar na família era o filho legítimo. Então quem levava pior no olhar momentâneo? O filho legítimo. Porque o filho legítimo, ele levava na orelha. Por quê? Porque o pai falava assim: cara, você vai assumir meu lugar aqui um dia, então toma. Não é assim, pá, toma, toma, e toma, e toma. E o filho que não era legítimo, não, manda um dinheiro para lá, não quero nem saber. Então por isso que ele diz, olha que interessante, o que ele está dizendo é o seguinte: talvez, somente talvez, você está pensando assim, ó, você já pensou, né? Não pensa mais, em nome de Jesus. Mas você olha para aquele teu amigo do trabalho e fala: cara, esse cara faz tudo errado, esse miserável aí, faz tudo errado, um safado, e está aí, ó, carrão, casa, casado, e eu estou aqui, passando por toda essa dificuldade. Por quê? Porque você é filho legítimo. Você é filho legítimo. Por isso o Senhor muitas vezes te castiga. Por isso muitas vezes Ele te disciplina. Nós começamos a pensar que ser disciplinado por Deus é algo ruim. E você pode disfarçar, fazer de conta que não, mas eu sei que lá no fundo, a gente não quer ser disciplinado. O próprio autor ali em Hebreus, um pouquinho mais para baixo, fala isso. A gente, quando recebe a disciplina, a gente não fica muito feliz não, não sei se quero não. Mas depois a gente entende o porquê que a gente passou por isso. A gente reconhece. Se o Senhor te disciplina é porque Ele te ama. Olha que interessante. O indício de que você é filho é ser disciplinado. A gente até evita falar o castigado, né? Porque parece tão pesado, mas é real. É a Bíblia que diz, eu não tenho como passar pano para você. Às vezes vai rolar um castigo sim, para você tomar vergonha na sua cara. Pronto, falei. Rapaz, você precisa passar pelo processo para entender o que está acontecendo, para dar valor para o que você não tem dado valor. E o Senhor vai fazer isso por quê? Porque Ele te ama. Isso é uma expressão de amor. O pai que deixa o filho fazer o que ele quer, ele ama mais a ele mesmo do que a criança. Sabe por quê? Ele quer ser queridão. Lindinho, que bonitinho, só que lá na frente vai dar problema, vai dar trabalho. E deixa eu te falar uma coisa, Deus é muito resolvido. Se precisar te castigar, Ele vai te castigar. E quem sabe você está aqui passando por um castigo. E quem sabe você está aqui passando por uma disciplina. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é uma exclusividade tua não. Todos nós estamos sujeitos a isso. O pastor não passa por isso. Não passa, Meu irmão, o que muito é dado, muito é cobrado. Os pastores sabem do que eu estou falando. Filho chora e mãe não vê. Mas se o Senhor te disciplina, é porque Ele te ama. Levante-se do seu lugar. O autor diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não tire o valor da disciplina do Senhor.
Você está só falando assim: meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso, que coisa, e você murmura, reclama. Sabe o que você está fazendo? Tirando o valor da disciplina que Deus está aplicando na sua vida. Mas é através dessa disciplina que a sua história será transformada. Eu não sei o porquê que você entrou aqui. Talvez você veio convidado, talvez você vem porque é rotina, você vem todo culto domingo, alívio da consciência, não sei. Mas quem sabe você está aqui porque está sendo disciplinado, está passando por uma situação que você não queria passar. E você olha para o lado e fala: por que, Deus? Por quê? Ele está te respondendo: eu estou te disciplinando, filhão. Eu te amo. O motivo é amor. Agora vai falar para minha filha, a hora que tem que dar umas palmadinhas, que o motivo de eu estar dando as palmadinhas é amor. Só que quando o filho sabe quem é o pai, ele pode até na hora, mas ele sabe que o pai está fazendo algo correto. Então, querido, eu queria te dizer do fundo do meu coração: não despreze a disciplina do Senhor. Não tire o valor que tem na disciplina e no castigo que muitas vezes nós enfrentamos, porque Deus te ama tanto, 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 que Ele não podia deixar você nessa condição. Ele precisava mexer as circunstâncias para que talvez hoje você estivesse aqui, para que talvez hoje você voltasse para Jesus. Deus não é um velhinho de barba branca com um porrete na mão tentando te acertar. Já falei sobre isso aqui. Mas Ele é um pai amoroso, responsável, que não vai abrir mão de você. E por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, para que através dessa palavra você pudesse lembrar que a disciplina do Senhor revela o amor de um pai que cuida dos seus filhos. Então quem sabe você está aqui nessa casa, afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você foi convidado por alguém e chegou aqui ouvindo tudo isso, e você sabe, porque no fundo o Espírito Santo já testificou no seu coração. E sabe, querido, o filho pródigo precisou passar por uma condição extrema para que voltasse, para que se lembrasse da casa do pai. O apóstolo Paulo precisou cair, ter uma visão, ficar cego 3 dias. Cada um tem uma história e você tem a sua, mas ela pode mudar hoje, se você não desprezar a disciplina do Senhor. Quando ele fala desprezar, ele diz: não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deus está querendo fazer algo. Abra o seu coração, viva aquilo que Deus tem para você. Para que ficar resistindo à disciplina do Senhor para a sua vida? Ele tem algo para fazer. E quem sabe você é uma pessoa que aceitou Jesus há pouco tempo e tem enfrentado grandes tribulações, e isso faz você pensar: meu Deus, eu não sei se eu consigo continuar. A palavra para você nesse domingo é: sim, consegue, e vai conseguir, porque o Senhor te preparou para isso, e Ele vai te disciplinar se necessário for, mas você vai conseguir. Ou quem sabe você é alguém velho de casa, velho de igreja, conhece tudo, mas com o tempo o amor foi esfriando, e hoje passa por algumas coisas que não consegue nem entender o porquê que está passando. Eu te explico: é porque você é filho, é porque você é filha. Então, mais uma vez, não despreze a disciplina do Senhor. O Senhor marcou um encontro com você aqui nessa noite. O Senhor esperava, Ele planejou isso antes de nós. E hoje você pode tomar uma decisão que muda a sua história. Se você é uma pessoa que porventura nunca aceitou Jesus, ou você é uma pessoa que está desviado do caminho do Senhor, hoje você tem a oportunidade de mudar essa história. Porque talvez lá atrás você não aceitou a disciplina do Senhor, porque talvez lá atrás você não aceitou o castigo, você desprezou, mas hoje você está aqui, e o apelo
do autor da carta aos Hebreus, que também é o nosso apelo, é: não despreze os ensinamentos, não despreze a disciplina. Então eu quero te dar uma grande oportunidade de aceitar a Jesus como seu Senhor, ou de voltar para Jesus nessa noite. É uma decisão que ninguém pode tomar por você, mas é uma decisão que pode mudar a sua história, e vai mudar a sua história. Então, se você está aqui nesse culto, eu vou te pedir que você despreze a vergonha, como Cristo desprezou, e levante sua mão bem alto, dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Aleluia. Olha quantas pessoas aceitando Jesus. Aleluia. Essa é a maior decisão que você podia tomar. É a melhor decisão de todas. Segundo a palavra de Deus, a festa nos céus hoje, porque você decidiu voltar ou aceitar Jesus como seu Senhor. Meu Deus, continua com sua mão levantada. Você que aceitou Jesus e está voltando para Jesus, deixa eu te ver, deixa eu te ver. Levanta a mão bem alto. Isso, isso. Aleluias. Dá uma salva de palmas, igreja. Muitas pessoas aceitando a Jesus. Dá um abraço nessa pessoa. Levanta a mão, você que está aceitando Jesus. Fica com a mão levantada assim, ó. Dá um abraço nela que está aí do lado, vai. Dá um abraço em alguém que está aceitando Jesus, igreja. Se movimente, dê um abraço nessa pessoa. Essa pessoa está fazendo parte dessa família. Levante a mão, continue com a mão levantada. Você que aceitou Jesus, despreze a vergonha, no nome de Jesus. Despreze a vergonha. Aleluia. Você vai repetir essa oração comigo. E essa oração vai sacramentar, vai tornar, nós vamos lá no cartório celestial, passar o seu nome para o nome de Jesus, porque agora você é de Jesus. Então a igreja vai te ajudar, porque nós somos uma família. Então você vai repetir essa oração assim, ó: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e me permita viver os seus planos, seguir os seus caminhos, aceitar a sua disciplina e correr a corrida que está sendo me proposta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas mais uma vez para os nossos irmãos que estão aceitando a Jesus hoje, nessa noite. Aleluia. Se você está aceitando Jesus aí através da sua casa, receba o nosso carinho, receba o nosso amor. Chama, alguém vai te chamar aí no WhatsApp, sinaliza de alguma maneira, mas que você possa viver embaixo da vontade e do senhorio de Jesus, o Cristo. Se você fez essa oração, eu quero te apresentar uns irmãos, que é esses aqui, ó. Ó que bênção esse povo aqui. No final, você vai poder ir lá, ó, onde está aquela plaquinha lá, ó, boas-vindas. Lá você está vendo um casal, esse casal é do boas-vindas. Tô brincando. Você vai lá no final, no boas-vindas, passa lá, você vai tomar um café, vai deixar teu nome, teu telefone. A gente quer te ajudar. Fica no radar, não sai do radar não, porque o inimigo é sem vergonha, ele vai querer arrastar você de volta. Mas você não é assim, você não vai dar vez pro inimigo, amém? Então você vai passar no final lá, vai deixar teu nome, teu telefone. A gente quer orar por você e te ajudar nessa caminhada, através dos nossos irmãos do Boas-Vindas, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Uma salva de palmas para os nossos irmãos do Boas-Vindas. A gente está finalizando esse culto, e eu desejo que você vá para a sua semana com essa palavra no seu coração, assim como eu vou. Que possamos nos lembrar que há uma corrida que nos é proposta, e que a gente tem capacidade de correr, porque o Senhor nos propôs essa corrida. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Às vezes é necessário olhar para o lado e ver, tem gente correndo, eu posso correr, eu posso continuar. Está difícil, mas eu consigo. Que em nome de Jesus você possa correr a corrida proposta que o Senhor coloca à sua frente, e que você jamais despreze a disciplina do Senhor. Amém? Eu quero te pedir para você dar a mão para o seu irmão do lado. Ai, pastor, não conheço ninguém aqui. Essa é uma boa hora. A hora que você dá a mão, você fala: oi, prazer, meu nome é tal. Amém.
Nós vamos terminar fazendo uma oração típica aqui da nossa igreja, que é o Pai Nosso. E que nessa caminhada a gente possa se lembrar que sempre tem um irmão do lado. Não caminhe sozinho, querido. Uma ovelha sozinha é a primeira a ser atacada. Caminhe com alguém, procure uma célula. Procure alguém. Se você de repente não está conseguindo horário de célula, cara, converse com os pastores. Nós vamos estar aqui na frente, pronto te receber. Venha trocar uma ideia, venha conversar. Você não precisa caminhar sozinho não. Nós somos uma família. E nós vamos avançar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós prosseguimos, para a honra e glória daquele que nos chamou para essa corrida. Nós vamos correr ela até cruzar a linha de chegada. Amém? Oremos todos, mas antes de orar, deixa eu falar uma coisa. Vamos orar um Pai Nosso de responsa, tá? Aquele Pai Nosso pro inimigo lá de fora falar assim: os caras estão empolgados, então vai vir quente aí. E que em nome de Jesus, em cada lugar que você pisar, você possa levar esse avanço que o Senhor está te dando nessa noite. E lembre-se sempre, o jogo é lá fora. Isso aqui é centro de treinamento. Isso aqui não é hospital não. A pessoa fala, igreja é hospital. Não, eu prefiro ver isso aqui como centro de treinamento. Isso aqui é o quartel general, irmão. Daqui sai nego armado. Os caras já pegam um recorde já, né? Daqui sai nego cheio da munição para cumprir a vontade de Deus lá fora. Você passa 2, 3 horas aqui, mas quanto tempo você passa lá fora? Por quê? Para que você possa levar aquilo que você recebe da parte do Senhor. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Levante sua mão direita, que o amor de Deus te acompanhe. Que em nome de Jesus, você não retroceda um passo sequer na corrida que lhe foi proposta. Que Jesus te acompanhe, que o Espírito Santo te acompanhe, e que você vá até a linha de chegada, porque o Senhor te fez mais que vencedor. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós amamos vocês!